Deputado Paulo Dantas para a chamada dos senhores deputados. Nós temos 8 deputados presentes, senhor presidente. Então, não havendo número regimental, vamos aguardar os 15 minutos de tolerância. E, enquanto isso, Vossa Excelência lerá o expediente da sessão de hoje. Temos 9? Temos 9. O tenor está aí. 9 deputados presentes, senhor presidente. Então, havendo o número regimental, declaro aberta a sessão do dia 15 de setembro de 2019. Passo a palavra ao deputado Tarcísio Sampaio Freire para a leitura das atas da sessão anterior, das sessões anteriores. Ata da 7ª sessão do segundo período, primeira sessão legislativa da legislatura. Aos 10 dias do mês de outubro do ano 2019, na cidade de Maceió, capital do Estado de Alagoas, às 15 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Victor, presidente, Paulo Dantas, primeiro secretário, Tarcísio Freire, ocupando a segunda secretaria, Galba Novaes, Ivan Beltrão, Ângela Garotti, Davi Davino Filho, Marcos Barbosa, Antônio Albuquerque, Breno Albuquerque, Bruno Toledo, Cabo Bebeto, Dudu Ronalça, Flávia Cavalcante, Fátima Canuto, Davi Maia, Gilvan Barros Filho, Inácio Loyola, Jairzinho Lira, Jó Pereira, Léo Loureiro, Ricardo Nezinho e Silvio Camelo. Número regimental. O senhor presidente declara aberta a sessão. São lidas, discutidas e aprovadas as atas da sessão ordinária anterior e da 32ª sessão extraordinária do dia 9/10 de 2019. O expediente consta das seguintes matérias: mensagem governamental número 47/2019, encaminhado o projeto de lei ordinário 192 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao orçamento vigente crédito suplementar em favor do Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado de Alagoas, Fundesmal, no valor que menciona e dá outras providências. Encaminhada à 3ª comissão, indicação número 345 de 2019, de autoria do deputado Inácio Loyola. Indicação número 346 de 2019, de autoria do deputado Galba Novaes. Requerimento número 409, de autoria do deputado Davi Davino Filho. Requer encaminhamento ao secretário de Estado da Saúde, solicitando de informação sobre a chegada dos equipamentos, contratação de pessoal e data para funcionamento plena da UPA do Jacintinho. Requerimento número 410 de 2019. Justificativa da deputada Ângela Garotti. Requerimento sem número 2019, de autoria do deputado Cabo Bebeto, solicitando a inclusão na pauta da ordem do dia, de forma imediata, do projeto de lei ordinária número 081 de 2019, para votação em primeiro turno, esgotada a matéria do expediente. Na hora do expediente, pela ordem, o deputado Inácio Loyola felicita o jornalista Camila Ferraz, nova diretora executiva da SAU, e registra o aniversário do servidor da casa, senhor Sidney Cardoso. Com a palavra, o deputado Davi Maia. O orador faz análise dos danos ambientais e prejuízos à economia alagoana, provocado pelo derrame de petróleo no litoral nordestino, e enfatiza o tremendo impacto negativo ao turismo e defende a decretação pelo governo do estado, de estado de emergência, e em parte os deputados Inácio Loyola, Davi Davino Filho e Antônio Albuquerque parabeniza o pronunciamento. E em suas falas, os deputados Antônio Albuquerque e Davi Davino Filho enfatizam a necessidade do descorrente seguro do material da mancha de petróleo. A presidência manifesta a sua preocupação com o efeito negativo para a atividade turística
e sugere que o orador labore expediente, encaminhando a solicitação do decreto de emergência e, em parte, o deputado João Pereira pontua uma análise na falta de articulação entre os órgãos ambientais para enfrentar o problema do petróleo nas praias e defende mobilização e atuação forte e efetiva dos municípios. Pela ordem, o deputado Gilvan Barros Filho faz apelo para que sejam pagos os transportadores escolares de Itraipu. Com a palavra, o deputado Cabo Bebeto. O orador clama por providência que reforcem os estoques de sangue do Hemoal e apela para que iniciativa de sua autoria, incentivando a doação de sangue e medula e criação de novos hemocentros em Alagoas, sejam apreciados. Conclui a manifestação da sua posição contrária à redução do número de sessão ordinária. A presidência comunica ao orador que a matéria de sua autoria, que trata da doação, caso não seja remetida até a próxima semana, designará um relator especial. A matéria, em parte, os senhores deputados Silvio Camelo, Flávia Cavalcante e Antônio Buquerque manifestam a posição contrária à diminuição dos dias das sessões ordinárias. E, em parte, o deputado Davi Maia esclarece que sua posição é por não mudar nem o horário, nem os dias das sessões ordinárias, e solicita que seja retirada a sua assinatura de apoio. Em sua fala, o deputado Antônio Albuquerque faz registro da presença na casa do vereador Traipu, Galego da Mombaça. Encerrada a hora do expediente, passa-se a ordem do dia, procedida a verificação de quórum. Ademo legal para deliberar. O senhor presidente anuncia a votação do requerimento sem número, sobrescrito pelo deputado Cabo Bebeto, de inclusão na pauta do projeto de lei número 81/2019. O requerimento é discutido e aprovado. São aprovadas as seguintes matérias: em redação do vencidos projeto de lei número 120 e 120/2019. Em segundo turno de votação, os projetos de resolução número 21, 22, 28 e 29 de 2019. E os projetos de lei número 104, 16, 44, 55, 54, 75, 76 de 2019. E em segundo turno de votação, os projetos de resolução 90 de 2019. É discutida e encerrada a discussão da redação do vencido ao projeto de lei número 127 de 2019. E encerrada a discussão única das indicações 197, 198, 199 de 2019. E o requerimento número 392 de 2019. Quando da discussão do requerimento número 392 de 2019, o deputado Galba Novaes faz exposição nas razões para a atualização do requerimento interno e pede o apoio dos seus pares à matéria para discutir. O deputado Antônio Albuquerque manifesta seu apoio e solicita a sua inclusão entre os subscritores da proposição. Seu presidente anuncia que está incluso entre os subscritores do requerimento número 392 de 2019. O deputado Antônio Albuquerque submete ao plenário indicação do deputado Davi Maia, solicitando o estado de emergência para enfrentar o desastre ambiental da mancha de petróleo. Com a palavra, o deputado Antônio Albuquerque declara sua posição contrária à iniciativa, esclarece que o efeito da decretação de emergência pode agravar os prejuízos à economia. O senhor presidente comunica que, em não havendo a unanimidade à indicação, passa-se a tramitação ordinária. Pela ordem, o deputado Davi Maia informa que a decretação de emergência permite acessar os recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Pela ordem, o deputado Gilvan Barros Filho informa que o protesto de transportadores escolares que ocorre em Traipu é daqueles que prestam serviço ao Estado
pela ordem do deputado Inácio Loyola, resiste aos 102 anos da morte de Delmiro Gouveia e anuncia dia 22 de outubro será realizada a audiência pública do orçamento. Pela ordem, o deputado Antônio Albuquerque defende uma participação ativa do município de Itraipu para resolver a questão do transporte escolar. O senhor presidente dá as boas-vindas ao vereador Galego da Mombaça. Pela ordem, o deputado Cabebeto agradece aos seus pares pela aprovação do projeto de lei número 81 e 121 de 2019 e convida todos para a audiência pública amanhã, 9 horas, que fará a entrega da medalha de mérito Tavares Basto ao senhor Abel Galindo Max. Pela ordem, o deputado Davi Maia solicita à mesa esclarecimento quanto à tramitação das emendas. A presidência faz oposição no procedimento para as emendas parlamentares e a tramitação da lei orçamentária. Pela ordem, o deputado Davi Maia lê decisão do PROCON de São Paulo, que permite o cancelamento dos pactos turísticos para o Nordeste. Pela ordem, a deputada Fátima Canuto informa que a mancha de petróleo já chegou a Marechal Deodoro. Pela ordem, o deputado Bruno Toledo convida para a sessão solene entrega do título de cidadão honorário de Alagoas ao senhor Augusto Miguel Teixeira da Silva, fundador da Açaí Concept, na próxima segunda-feira pela manhã, e manifesta sua posição quanto à proposta de mudança de horário das sessões, assinalando que não haverá perda de qualidade, do trabalho parlamentar. E seu desejo é aprimorar as práticas e não fazer com que o parlamento trabalhe menos. A presidência parabeniza a fala do deputado Bruno Toledo, defendendo a mudança do horário e sublinha que esta será objeto de um amplo democrático debate. Pela ordem, o deputado Cabo Bebeto manifesta seu desagrado pela dubiedade nas informações quanto ao projeto de resolução da mudança do horário. A presidência declara que é natural o parlamento a discordância e pela ordem, o deputado Antônio Albuquerque registra que a condição do homem público é de vida inteiramente comprometida com a sua atividade política. O senhor presidente anuncia que está em pauta para conhecimento e recebimento de emendas o projeto de lei número 169 de 2019. Encerrada a ordem do dia, não oradores e explicações pessoais, o senhor presidente informa que 14 de outubro pela manhã será realizada a entrega do título de cidadão honorário de Alagoas ao senhor Augusto Miguel Teixeira da Silva e amanhã da comenda Tavares Basto ao senhor Abel Galindo Max. E convido os senhores deputados para a sessão ordinária da próxima terça-feira, a hora regimental. E encerra presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata. Para constar, eu, Flávio Galindo, redator de ata, digitei. E eu, Tarcísio Freire, subscrevo. É o que consta, senhor presidente. Em discussão as atas, a ata lida pelo deputado Tarcísio Sampaio Freire. Deputada Fátima. Só fazendo uma observação, presidente. Boa tarde, presidente, boa tarde, deputadas. Só fazendo uma observação, que eu acho que eu entendi que eu tinha afirmado que a mancha de petróleo tinha chegado em Marechal Deodoro. Eu não afirmei, eu respondi ao deputado Davi Maia
ele foi quem disse que tinha chegado em Marechal, que a mancha não tinha chegado no município do Pilar. Tá? Aqui está assim, deputada Fátima Canuto informa que a mancha de petróleo já chegou a Marechal Deodoro. Não, não foi. Quem falou comigo foi o deputado Davi, e eu respondendo ao deputado Davi de que ele tinha perguntado se, além de Marechal, se tinha chegado no Pilar, e eu informei, porque procurei saber, que não tinha chegado na Lagoa Manguaba, no município do Pilar. Perfeito. Então, tá a bom? presidência determina a correção da ata e amanhã ela volta a ser lida. Muito obrigado, deputada Fátima. Deputado Paulo Dantas, para a leitura do expediente. Projeto de Lei Ordinária número 173 de 2019. O autor é o deputado Tarcísio Freire. Considera de utilidade pública a Associação Assistencial NUDEP, Núcleo de Atenção de Deficientes de Penedo. Projeto de Lei Ordinário número 194 de 2019. O autor agora é o Poder Judiciário, mensagem número 9 de 2019, referente ao anteprojeto de lei que altera o artigo 13 da Lei número 7.323, de 4 de janeiro de 2012. Define o quantitativo e a remuneração dos conciliadores não voluntários e adota providências correlatas. Projeto de Lei Ordinária número 195 de 2019, autor Poder Executivo Estadual, mensagem número 48 de 2019, referente ao projeto de lei que altera a Lei Estadual número 7.729, de 15 de setembro de 2015, que institui a Bolsa Qualificação Profissional para os agentes penitenciários do Estado de Alagoas e da outras providências. Indicação número 347 de 2019. O autor é o deputado Galba Novaes. Ele faz apelo ao excelentíssimo senhor governador Renan Filho, com cópia para o secretário de Educação, Luciano Barbosa, com a finalidade de sugerir a restauração da pintura da Escola Estadual Benedita de Castro Lima e a conclusão da quadra de esportes, anexo da escola supracitada, localizada no Clima Bom 2, Tabuleiro do Martins, nesta capital. Indicação 348 de 2019, o autor é o deputado Cabo Bebeto. Ele faz apelo ao secretário de Segurança, Coronel Lima Júnior, para que determine que seja feito e encaminhado para este Parlamento um relatório da situação real da estrutura física e funcional de todas as delegacias da Polícia Civil e de todos os prédios que sediam os batalhões da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de todo o Estado de Alagoas. Indicação número 349 de 2019, autor o deputado Davi Maia. Ele faz apelo ao governador Renan Filho para que empreenda esforços na elaboração imediata de ato normativo relativo à decretação de situação de emergência ambiental do Estado de Alagoas, com a finalidade de solicitar e receber ações de auxílio para situações decorrentes de desastre ambiental, bem como para facilitar o trâmite administrativo de medidas urgentes de combate aos danos ambientais no litoral alagoano. Indicação 350 de 2019, o autor é o deputado Cabo Bebeto. Ele faz apelo ao governador Renan Filho e ao ilustre secretário de Saúde, Alexandre Aires, para que determinem que seja criado um aplicativo para marcação de exames e consultas nas unidades estaduais de saúde. Indicação 351 de 2019, a autora a deputada Fátima Canuto. Ela faz apelo ao excelentíssimo senhor governador Renan Filho e ao secretário de Saúde, Alexandre Aires, para que empreendam esforços no sentido de promover a capacitação contínua das equipes integrantes do Programa de Saúde da Família, voltado ao atendimento infanto-juvenil. Indicação 352 de 2019, a autora é a deputada Fátima Canuto. Ela faz apelo
ao governador Renan Filho e ao secretário de Saúde, Alexandre Aires, para que empreendam esforços no sentido de implantar a classe escolar na rede hospitalar do Estado de Alagoas para atender as crianças e adolescentes com neoplasia maligna. Requerimento 411 de 2019, o autor é o deputado Davi Maia. Ele requer à mesa, na forma regimental, a retirada da assinatura de apoiamento deste deputado num projeto de resolução 35 de 2019, cujo conteúdo dispõe sobre a alteração do regimento interno da AL, dispondo sobre a modificação dos horários e datas das sessões ordinárias. Requerimento 412 de 2019, autor deputado Galba Novaes. Requerimento 413 de 2019, o autor é o deputado Ricardo Nezinho. Requerimento 414 de 2019, a autora deputada Fátima Canuto. Vamos para a leitura do primeiro parecer. O parecer de número 265 de 2019, da terceira Comissão de Orçamento, Finanças, Planejamento e Economia. O relator é o deputado Inácio Loyola. É o projeto de lei de número 192 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a abrir o orçamento vigente e crédito suplementar em favor do Fundo Especial da Escola Superior de Magistratura do Estado de Alagoas, no valor que menciona e da outras providências. O voto do relator e deputado Inácio Loyola é pela aprovação do projeto. Requerimento de sessão especial. É a 11ª Comissão do Meio Ambiente, que requer, na forma do regimento interno, a realização de sessão especial para discutir a problemática da poluição do litoral alagoano e nordestino decorrentes das manchas de petróleo bruto em todo o litoral alagoano no dia 21 do corrente mês, às 15 horas. Requerimento de retirada da pauta. Requeremos, nos termos do artigo 165 do Regimento Interno, a retirada de pauta da votação das proposições acessórias, emendas apresentadas ao texto principal, quando da votação em primeiro turno, na ordem do dia de hoje, referente ao projeto de lei número 82 de 2019, e esse requerimento foi apresentado pelo deputado Bruno Toledo. É tudo que consta no expediente, senhor presidente. Ainda falta? Também temos um outro requerimento, também do deputado Bruno Toledo. Esse requerimento agora é de inclusão na pauta. Ele requer, nos termos do artigo 165 do Regimento Interno, a inclusão na pauta, de forma imediata, na ordem do dia de hoje, o projeto de lei de número 192 de 2019 para primeira discussão, pois a matéria encontra-se apta para inclusão na pauta. É tudo que consta no expediente, senhor presidente. Obrigado, deputado Paulo Dantas. Deputado Davi, antes de darmos continuidade à nossa sessão, quero agradecer e registrar a presença da deputada Ivana Bastos, da Bahia, nossa colega da Bahia, o deputado Kennedy Nunes, e presidente da UNALI. Deputado Kennedy é o atual presidente da UNALI, e deputada Ivana é nossa futura presidente da UNALI. E o deputado Diogo Moraes, pernambucano, que está aqui nos prestigiando na tarde de hoje. Parabéns, obrigado e sintam-se em casa. Deputado Davi Davino, com a palavra. Perdão, deputado Davi Maia, com a palavra. Só saber qual é o projeto que vai entrar em pauta, senhor presidente. Certo, eu vou, na hora da leitura do requerimento, eu esclareço. Deputado Cabo Bebeto, com a palavra. O requerimento do deputado Bruno Toledo, senhor presidente, vai retirar as emendas, não ficou claro para mim.
É isso aí. Todas as emendas? Ele quer retirar da pauta tudo que for acessório, todas as emendas. Dele? Não, todas. Dele e de outros. Tudo bem. Ok? Parecer número 265/2019. Pois não, deputado Francisco? É só um esclarecimento. Há uma solicitação por requerimento para tirar de pauta as emendas ao projeto. Bom, votaremos, vamos supor que aprovamos o projeto, mas o projeto só pode ir à sanção após apreciar as emendas. Sim, claro, deputado, claro. Ok, concordo. Parecer número 265/2019 é este projeto, deputado Davi, que o deputado Bruno quer incluir na pauta. É um crédito suplementar para o Tribunal de Justiça, para a Escola de para a Escola Superior de Magistratura do Estado de Alagoas, a Fundesmal, no valor de R$1.900.000, para fazer frente a pagamentos dos novos servidores. Em discussão, parecer número 265/2019. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer. Deputado Davi Maia e os colegas da Comissão de Meio Ambiente, deputada Ângela Garrote, deputada Fátima Canuto, deputado Inácio Loyola, deputado Silvio Camelo. Esqueci alguém, não? Deputado Dudu. Solicitam uma sessão pública a ser realizada segunda-feira, às 15 horas. Às 15 ou às 9 horas? Às 9 horas, para tratar deste tema que está repercutindo, que é as manchas de óleo, pois não? As manchas de óleo na costa do litoral alagoano. Em discussão, requerimento do deputado da Comissão de Meio Ambiente. Deputado Inácio Loyola, para discutir. Eu fui comunicado pela minha assessoria que nós teremos, com essa aprovação, 2 audiências. Uma em relação à questão da mancha de petróleo e outra em relação ao turismo do Litoral Sul, que o propositor é o deputado Marcelo Beltrão. Me informaram aqui que a do deputado Marcelo Beltrão será às 9 horas. Se for às 9 horas, a da Comissão de Meio Ambiente passa para as 15 horas. Eu queria, se alguém tem mais informações... A informação, deputado Inácio, é que a do deputado Marcelo Beltrão é às 15. E a dos senhores acontecerá às 9. É isso que eu... Mas não tem problema, isso a gente resolve daqui a pouco. Se é do deputado Marcelo Beltrão for às 9, a dos senhores fica para 15. Essa bronca é pequena. É às 9. Pronto, então fica para 15, tudo certo, não tem problema nenhum. Então, ainda em discussão, requerimento da Comissão de Meio Ambiente. E agora, Meio Ambiente e Proteção aos Animais. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do deputado Bruno Toledo requer, nos termos do artigo 165 do Regimento Interno, a retirada de pauta das proposições acessórias ao projeto de lei número 82/2019. Em discussão, para discutir, deputado da Jó Pereira. Senhor presidente, boa tarde, colegas deputados e deputadas. Apenas a título de esclarecimento, nós vamos hoje votar o projeto e em outra sessão... Está pautado o projeto. Está pautado o projeto, mas ele só vai dar continuidade com a votação das emendas. Sim, senhora. Então, nós estamos dissociando o projeto original, a votação... Já é dissociada, né? Na mesma sessão, mas eu estou falando em sessões diferentes, o projeto original das emendas. Isso, perfeitamente. Tá, muito obrigada. Para discutir, deputado Cabo Bebeto. Bom, senhor presidente, só para deixar claro, eu vou votar contra esse requerimento, porque eu acho que o momento era hoje da votação, mas entendo o regimento da casa, mas que esclarecer a tropa que é tão importante essa próxima votação das emendas como também seria hoje tudo completo. Só era para esclarecer toda a Polícia Militar e Bombeiro, senhor presidente. Esclarecido, deputado Cabo Bebeto. Deputado Antônio Albuquerque. Senhor presidente, na toada do que já foi feito pelo deputado Cabo Bebeto, eu gostaria que o autor desse requerimento me explicasse as razões
de que nós tenhamos que votar. Em destaque já seriam o rito natural do regimento. Mas por que em uma outra oportunidade? Nós vamos ficar com a impressão de que, não, na verdade, não vai surtir grande efeito a nossa votação hoje nessa matéria. Eu vi aí uma mobilização significativa de policiais militares, cumprimentei na chegada, inclusive, o coronel comandante da corporação. Numa outra sessão aqui, em que também era bastante numerosa a presença de policiais na nossa galeria e nos nossos corredores, coincidiu com a ação da Polícia Militar, de alguns, não da Polícia Militar, mas de alguns policiais militares no município de Junqueiro, e eu fiz ali umas colocações e umas críticas que não apenas as mantenho, mas faria de novo, eu farei de novo se algo semelhante vier a acontecer em qualquer parte do território estadual. E houve, talvez, depois me disse o coronel comandante, que por coincidência, uma retirada, uma saída da galeria por parte de todos os policiais que nela se encontravam naquela sessão. Depois eu recebi um telefonema do meu colega deputado Cabo Bebeto e também um telefonema do coronel comandante da corporação, que me explicou ter sido aquilo apenas uma coincidência, o que naturalmente, em nome da urbanidade com que trato a minha vida pública e os meus semelhantes, eu de pronto relevei, melhor dizendo, de pronto relevei. Quero apenas fazer esse registro, que gostaria de que nós pudéssemos apreciar a matéria hoje, não apenas a votação do texto principal, mas também dos destaques em função das diversas emendas que ela recebeu. Não tenho qualquer dificuldade de aceitar o adiamento dela, desde que eu esteja mais ou menos informado, porque ele se dá. Faço também essa menção ao ocorrido daquele dia, para deixar claro que, se por acaso aquilo tivesse sido um ato de protesto, a minha fala no parlamento, eu hoje iria usar o regimento com as prerrogativas que me são inerentes ao exercício do meu mandato e à condição de líder na casa, de que naturalmente iria postergar essa matéria por algum tempo. Mas, esclarecido que fora pelo comandante-geral da PM aquele fato, eu apenas faço essas considerações para que não paire dúvidas, nem para uns nem para outros, quanto à independência com que norteio as minhas ações e, sobretudo, a minha presença nesse plenário. Então, eu gostaria, se possível, que o deputado Bruno nos trouxesse assim, algumas informações por conta dessa retirada de pauta dessas emendas. Era só, senhor presidente. Obrigado por sua atenção. Deputado Antônio Albuquerque, isso foi fruto de um acordo. O deputado Francisco Tenório tem várias emendas a esse projeto, projeto 82, e nós entramos em entendimento com o deputado Francisco Tenório para que ele tenha mais tempo. Isso foi um acordo feito para evitar que o projeto seja retirado do seu todo de pauta. Foi por causa disso. Senão o adiamento ia ser do projeto todo. E nós íamos atrasar a tramitação do projeto mais ainda. Isso, se houvesse, não tivesse, se entendi esse entendimento, o adiamento seria inevitável. Exatamente. Eu entendo que é uma prerrogativa do líder. Se a gente pudesse ter chegado a um entendimento com o deputado Francisco Tenório, melhor seria, porque hoje nós terminaríamos naturalmente de apreciar a matéria, não sendo paciente. Não, porque teria o primeiro turno ainda. Nós teríamos o outro turno, mas nós avançaríamos na matéria como um todo. Muito obrigado, senhor presidente. Não foi nada, deputado. Deputado Davi, para discutir. Senhor presidente, só uma questão de ignorância mesmo e de desconhecimento do regime, ou do regimento de quem é novato. Mas se a gente adiar as emendas, também vai atrasar o projeto do mesmo jeito. As emendas vão ter que passar em primeira discussão. Não, se retirar de pauta não é atrasar o projeto, porque o adiamento ele tem um prazo pré-fixado. A retirada de pauta não. Okay. Entendeu?
Por isso que a desvantagem do adiamento é essa. A prerrogativa do líder ela obstaculariza mesmo. Obrigado pelo esclarecimento, presidente. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado contra o voto da deputada Jó Pereira, do deputado Cabo Bebeto e do deputado Davi Maia. Requerimento sem número do deputado Bruno Toledo. Requeremos, nos termos do artigo 165(12) do Regimento Interno, a inclusão de pauta de forma imediata na ordem do dia de hoje do projeto de lei número 192/2019 para a primeira discussão. Em discussão, requerimento do deputado Bruno Toledo. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Pois não, deputada Jó? É inclusão de pauta, senhor presidente? Sim, senhora. De que projeto? Do projeto de crédito suplementar ao Tribunal de Justiça, especialmente para a Fundesmal, no valor de R$1.900.000. Ok, obrigada, senhor presidente. De nada. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Silvio Camilo e outros com apoiamento requer da forma do regimento interno, disposto no inciso 2º do artigo 65, combinado com o artigo 227, inciso 3º, dispensando o contínuo no parágrafo único do mesmo artigo, todos do regimento interno da Casa Legislativa, regime de urgência para o PLO 177/2019, projeto de lei ordinária. É o projeto que foi encaminhado pela mensagem número 40/2019, referente ao projeto de lei que institui o Serviço de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal do Estado de Alagoas e da outras providências em discussão. Para discutir, deputada Jó Pereira. Senhor presidente, eu gostaria de esclarecer aos colegas deputados e deputadas que o requerimento do deputado Silvio Camelo, que é líder do governo, pede tramitação de urgência ao projeto que normatiza o funcionamento da ADEAL com relação à vigilância sanitária dos produtos de origem animal. Eu gostaria de pedir encarecidamente aos colegas que votem contra o pedido de urgência, porque a Comissão de Agricultura desta Casa, na última sessão, inclusive já ficou agendado para que a gente possa nos posicionar sobre o projeto, né, tendo em vista a importância e a complexidade das normas trazidas por esse projeto, no dia 24 de outubro, no SEBRAE, fazendo um paralelo e eu poderia dizer, um cruzamento entre esse projeto e o projeto da produção artesanal de alimentos de origem animal e vegetal. É interessante que, nessa reunião, ela foi agendada com a própria Secretaria de Agricultura, com a própria ADEAL, com a EMATE, com o SEBRAE, com o Sindicato das Indústrias de Laticínio, com a Associação dos Criadores de Leite do Estado de Alagoas, com o IFAO e com outras pessoas que representam entidades que se interessam e que têm entidades, inclusive, da agricultura familiar. Então, eu peço encarecidamente ao líder do governo que não imponha a esse projeto a tramitação de urgência, dado a sua complexidade e a sua importância para o setor de produção de alimentos de origem animal, aqui no estado de Alagoas. E tem que ser tratado com cuidado por essa casa. E o cuidado que nós estamos tendo é da agilidade, mas com embasamento técnico e teórico para isso. Então, vamos buscar esses esclarecimentos e a ideia era sair desse dia 24 com possíveis sugestões de emenda e com a opinião de todos os envolvidos nas cadeias produtivas sobre o projeto de lei apresentado aqui nessa casa. Tá bom, deputado. O requerimento não é só do deputado líder, não, tá? É de 15 deputados. Deputado, para discutir, deputado Antônio Albuquerque. Senhor presidente, essa matéria é uma matéria que chama muito a atenção. E vou dizer a Vossa Excelência por quê. Há uma fiscalização, muitas vezes, bastante rigorosa, e isso já aconteceu inúmeras vezes, que causa, pelo excesso, constrangimento, prejuízo e outras coisas mais.
eu me refiro aos laticínios que são fechados. E não defendo, vou repetir, o laticínio que não cumpre com as suas obrigações, que vão da higiene a todos os outros cuidados que precisam ser ali empreendidos para a efetiva o fabrico do queijo. Mas isso também tem ido em casas de farinha. Eu quero crer que essa seja uma matéria correlata, que tem a ver com isso, né? Eu acho que é preciso de origem animal, mas o leite, o queijo é de origem animal. Os matadouros públicos, nós temos aí inúmeros matadouros fechados. Esse é o projeto de lei, deputado, para esclarecer a Vossa Excelência, que traz essas regras. É para poder ter o certificado no seu nome. CISB. Essa matéria... Precisa dessa lei aprovada para que tenha esse CISB. Essa matéria, eu não sei assim, a que ponto ela foi discutida. Eu não sei se é correto que a gente coloque aí um regime de muita urgência na aprovação dessa lei. Eu acho que quanto mais você discute ela, mais você tem condições de aperfeiçoá-la, no sentido de que ela não seja apenas um instrumento de repressão. Eu ouvi aqui há pouco a deputada Jó Pereira se colocar com uma certa prudência, o deputado Francisco Tenório, que também vai na mesma linha de que quanto mais e quanto melhor se discutir essa matéria. Então, a meu ver, essa aprovação nessa velocidade, ela talvez não atenda às principais necessidades dos principais envolvidos nisso. Por isso eu vou pedir vistas do requerimento, ou adiar o requerimento, para que a gente possa cuidar disso com mais vagar. Muito obrigado, senhor presidente. Pois nada, deputado. Fica adiado o requerimento do deputado Silvio Camelo e outros deputados. Na hora do expediente, temos a nossa querida deputada Jó Pereira, escrita. Deputada Jó, Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde, alagoanas e alagoanos que nos assistem através da TV Assembleia, aos que estão na galeria desta casa, nos diversos ambientes da Assembleia Legislativa, principalmente os que fazem parte da nossa briosa Polícia Militar do Estado de Alagoas. Boa tarde, servidores da Casa de Tavares Baixo, senhoras e senhores membros da imprensa aqui presentes, os deputados que vêm de outros estados da federação, sejam bem-vindos. Deputada Ivana Bastos, me permita, presidente da Unali, começar por ela. O deputado Kennedy, presidente da Unali, e o deputado Diogo, que se fazem presentes aqui no plenário desta casa, prestigiando uma sessão desta Assembleia Legislativa. Colegas deputados e deputadas, senhor presidente, deputado Marcelo Vitor, antes de iniciar o tema que me traz à tribuna desta casa hoje, eu gostaria não de lembrar, mas de me indignar com a morte de um menino de 7 anos de idade, morto por espancamento, deputado Inácio, por facadas, 7 anos na companhia, em plena luz do dia, na companhia do seu irmão gêmeo. E eu digo isso porque não existe dor maior, deputado Davi Davino, do que a dor de uma mãe quando perde um filho. É como se estivéssemos perdendo um pedaço de nós que não mais existisse. Eu faço aqui um apelo ao governo do estado de Alagoas, no sentido de elucidar com eficiência, de elucidar com rapidez, com diligência, esse bárbaro crime dessa criança de apenas 7 anos. Os pais pedem, os pais merecem justiça, a comunidade também clama por justiça e todos nós esperamos por justiça. A prioridade estratégica da área de segurança, definida há muitos anos pelo governo do estado e que tem sido um sucesso no combate à violência, pois os números estatísticos demonstram isso, não está imune, deputado Léo Loureiro, à terrível maldade humana
de um ou de alguns adultos contra uma criança em plena luz do dia. Eu quero desejar sucesso ao delegado que foi indicado para acompanhar esse caso. Enquanto presidente da Comissão da Criança e do Adolescente, da Família e dos Direitos da Mulher, nós vamos estar, eu, junto com as demais deputadas, acompanhando o caso e desejo que Deus conforte o coração dessa mãe, de toda a família, mas em especial, deputada Flávia, o coração dessa mãe que deve estar a essa altura dilacerado. Conforte o coração do irmão dele, que eu acompanhava no momento, e de toda a família, pois agora ele é mais um anjo na história da violência contra crianças e adolescentes no nosso estado. Dito isso, eu inicio o meu pronunciamento, que trata de uma outra prioridade estratégica, e essa, com certeza, senhor presidente, é transformadora, inclusive na área de segurança pública, pois combate a violência de modo abrangente e perene, com justiça social, com compreensão e com a implantação da cultura da paz. Ocupo, senhor presidente, essa tribuna em um pronunciamento em homenagem a pessoas que merecem muitas homenagens e deveriam ser valorizadas por todos, mas infelizmente não são. Mas com certeza muitos reconhecem neles uma grande força para a formação de todos nós. Por isso eu digo, obrigada, mestres, professores, muitos carinhosamente chamados de tias e tias, como todos nós, deputada Fátima, fazíamos quando éramos crianças. E de hoje, muitas vezes, ainda assim, eles são chamados tios e tias. Obrigada a todos vocês, professores, que me ensinaram, que me estimularam a buscar sempre mais conhecimento. Eu agradeço a todos esses profissionais abnegados, pois reconheço toda a fundamental missão que essas pessoas têm nas nossas vidas, que é a missão de ensinar e de formar cidadãos. Eu assim desejo um feliz Dia dos Professores para cada um de vocês, professores, parceiros do saber. E como parlamentar, eu não devo apenas homenagear, pois nós temos a missão de fazer sempre e sem descanso, sem trégua, sem hiato, sem concessão, a defesa desses profissionais. E muito mais ainda, deputado Cabo Bebeto, a defesa da educação. E por lutar e por trabalhar por uma educação pública de qualidade, inclusiva, transformadora para todos, é que eu relembro a importância desses profissionais, os nossos professores. Eu cito aqui o relato da vida de uma professora de educação infantil, chamada Bernadette de Lourdes, que, embora seja formada bacharel em Direito pela renomada Faculdade de Direito do Estado de Pernambuco, pela Faculdade de Direito de Recife, que, deputado Inácio, tem formado grandes nomes na nossa história política e literária, se formou, inclusive, com destaque e, após anos da graduação, com o diploma em mãos, decidiu de imediato, após a sua formação em Direito, seguir dando aulas a crianças, como já vinha acontecendo desde quando concluiu o magistério, ainda muito nova e antes da faculdade. Esse é apenas um exemplo da paixão que o magistério exerce em muitas pessoas e que histórias parecidas como essa, deputado Tarcísio Freire, se espalham por todo o país. Amor pelo que fazem, o amor e devoção pela profissão é o que move a grande maioria dessas pessoas. É uma vocação natural, é uma total identificação para com o próximo. Seja esse próximo bebê, criança, adolescente, adulto ou idoso, desejoso muitas vezes de descobrir o mundo, no caso dos jovens, ou de sair do vazio do não saber ler, no caso dos idosos. Esses mestres trazem nos olhos o brilho dos que desejam transformar, dos que desejam melhorar o mundo, iluminando vidas através do conhecimento. O ser humano precisa executar o movimento de mudança inserido em um ambiente estrategicamente montado para o sucesso dessa transformação.
mestres e infraestruturas, aluno e conhecimento, prioridade financeira, planejamento, decisão política e participação popular promovem a transformação e o desenvolvimento sustentável de um povo. O palco para acontecer essa transformação, senhor presidente, deve ser o mais básico e estratégico local de trabalho. Uma boa e equipada sala de aula. Parece uma coisa simples e elementar, mas o Brasil e a nossa Alagoas ainda estão longe de dar isso aos seus alunos. Não é só a sala de aula que forma uma escola eficiente. Precisamos do berçário, precisamos da quadra de esporte, precisamos da sala de música, da sala de arte e cultura, dos laboratórios de química, de física e de matemática, ciências naturais e de robótica, do refeitório com a merenda de qualidade, com produtos naturais e da terra. Precisamos dos espaços de recreação, precisamos da biblioteca, precisamos da brinquedoteca e precisamos das salas de reforço escolar. Eu não posso esquecer de citar a sala de apoio aos alunos, portadores de deficiência. Acabei hoje de participar de um congresso da Pestalozzi, de uma mesa falando sobre educação inclusiva. Da sala de apoio à saúde mental e física do estudante, da sala de apoio aos pais e mestres, da sala do conselho escolar. Espaços abertos e de convívio para serem usados em parceria com a comunidade escolar e com a família dos alunos. Eu gostaria de lembrar, deputado Davi Davino, um fato marcante da educação aqui em Maceió. No século passado, um homem visionário criou um espaço multidisciplinar e integrado, visando dar aos alunos tudo que seria possível para se alcançar uma educação de qualidade em um só local. Eu estou falando do antigo CEPA, ou agora CEE. Um ambiente dotado de infraestrutura para o ensino de qualidade, para a prática de esporte, formação técnica, envolvimento cultural e científico. Muitos importantes alagoanos foram formados lá, frequentaram aquelas classes. Da escola do antigo CEPA. E com certeza, esses alagoanos têm orgulho desse tempo, pela contribuição que foi dada à sua formação. Hoje, deputado Inácio, a realidade é outra. Sobram problemas, sobram dificuldades e os alunos, em sua maioria, não residem mais no entorno daquele importante espaço de educação, mas sim residem nas periferias e nos bairros distantes da capital, o que dificulta o deslocamento numa cidade com um trânsito cada vez maior e cada vez pior. Hoje, a concepção integrada e multidisciplinar não resistiu aos anos de falta de planejamento, de investimento e prioridade. E é quase inexistente o pensado ou está fora de uso contínuo pelos estudantes. É uma pena, mas é uma realidade. Deixo o CEPA, deixo o pensado lá no passado e eu falo agora do que deve ser prioridade. Toda a estrutura original que falei agora há pouco como básico e necessário, planejamento para um bom fluxo dos alunos sempre será um diferencial para a educação de qualidade, mas ainda se faz necessário e é estratégico mencionar a sala dos professores, a sala da coordenação, a secretaria da escola, a sala de tecnologia, os controles de análise de dados, a cozinha, o manuseio e armazenamento dos alimentos, a sala de segurança e monitoramento, os ambientes de higiene e de uso pessoal, como os banheiros, com quantidade e qualidade adequados. Ainda é preciso salientar a necessidade dos sistemas pedagógicos eficientes, recursos audiovisuais, material didático em quantidade e qualidade suficientes, salas climatizadas, capacitação contínua de todos os envolvidos na educação, prioridade de recursos em orçamento e também na sua execução, respeito aos planos estaduais, nacional e municipal de educação, através do constante monitoramento e revisão de metas, considerando diagnósticos sérios e sempre comprometidos com uma educação de qualidade. As prioridades sempre serão as nossas crianças e adolescentes, mas também os adultos desejosos de recuperar o tempo perdido em suas vidas, construindo assim um presente melhor e um futuro mais digno para todos. Ainda quero registrar que a valorização de todos em relação à educação tem que começar
no entorno da unidade escolar, com ruas pavimentadas, calçadas sinalizadas e livre de buracos, iluminação pública eficiente, segurança especializada, área de embarque e desembarque, controle de tráfego, água potável, garantia de saneamento, disponibilidade de energia com garantia de funcionamento sem interrupção, acesso à internet de banda larga. Chega, cansou. Parece um sonho, deputado Cabo Bebeto, mas eu acredito que o que falta para que isso se torne realidade é prioridade, é planejamento e, principalmente, acima de tudo, falta vontade política. Dito isto, eu gostaria de lembrar as palavras de uma adolescente ganhadora do Prêmio Nobel. E aqui eu abro aspas. Um livro, uma caneta, uma criança e um professor podem mudar o mundo. Fecho aspas. Com essas palavras, a jovem paquistanesa Malala lutou contra os talibãs que impediam as mulheres de acesso à educação. Ela é a pessoa mais jovem a ganhar o Nobel. Isso mesmo, caros colegas deputados. A revolução se dá pelo embate político e engajamento da sociedade. Atitudes políticas que garantam direitos e garantam transformações. Eu gostaria de ceder uma parte ao deputado Cabo Bebeto. Obrigado pela parte, deputada Jó. Eu vou só reiterar ou reforçar o caso do pequeno Danilo. Desde sábado eu fiquei sabendo, uns policiais militares que atenderam a ocorrência, eu trabalhei muito tempo naquela área, e domingo consegui o contato do padrasto, segunda-feira eu fui na casa deles, eles estavam na delegacia de homicídios, eu fui para lá, conversei com o padrasto, a mãe estava muito emocionada, e eu respeitei aquele momento dela, mas são pais, ela é mãe de 5 filhos, e a dor certamente como se fosse filho único, ou se fosse como são mais 4 irmãos. E a gente ouve o relato de como o corpo da criança foi encontrado. Para quem não sabe, quase sem sangue nenhum. Aparentemente foi um ato de um ritual satânico, algo parecido. Mas fica uma lição, que nós temos pessoas perversas no mundo. Isso a sociedade precisa entender que existe gente má, muito má. Mas por uma loucura, não sei se pode ser chamado de religião, mas uma crença maluca, ou por uma ideologia, mas as pessoas são capazes de fazer mal, inclusive a inocentes, a pequenos inocentes. Me coloquei à disposição da família. Eu acho que esse é o papel verdadeiro dos direitos humanos, é estender a mão nessa hora, ser solidário nessa hora para esse tipo de caso. A PM está, desde o momento do fato, tentando trabalhar para descobrir esse crime. A Polícia Civil também, acredito na competência das polícias alagoanas. Todos estão revoltados com esse caso, deputado Nassaiola. Todos. Polícia Militar, Polícia Civil, todo mundo está revoltado e está tomando para si esse caso. Mas é preciso que a população tenha consciência que foi com Danilo, mas podia ser com o filho do vizinho. E alguém ali no Clima Bom viu. Foi uma senhora que saiu, pegou no braço dele e saiu, com ele andando. Alguém viu e precisa dizer à polícia. Vou falar mais uma vez aqui sobre o 181, o Disque Denúncia, deputado Antônio Albuquerque. Um serviço onde é garantido o sigilo da sua identidade. As pessoas precisam confiar mais na sua polícia. Esse crime podia ter sido com o filho de qualquer um. Certamente não foi direcionado à família. Porque nada justifica aquela barbárie com uma criança. Não justifica. Fica aqui o meu recado, primeiro, de esperança para que a polícia pegue e que ele reaja, ou ela reaja. É isso mesmo, que reaja à intervenção da polícia e que a polícia responda à altura para que um crime desse nunca mais se repita. Porque se o homicídio já é um crime, um homicídio desse com uma criança é algo, na minha opinião, inimaginável para algum ser humano. Então, todo mundo que se diz defensor de direitos humanos tem que ir lá na casa da família do Danilo, prestar solidariedade, e a comunidade do Clima Bom, principalmente, tem que ajudar as polícias
a capturar os autores deste crime bárbaro. Muito obrigado, deputada Jó, pela parte. Eu que agradeço a parte, colega deputado Cabo Bebeto, dizendo que a maldade humana, ela historicamente está presente, inclusive em passagens bíblicas, né? O próprio Jesus Cristo foi vítima da maldade humana. E, como eu disse no início, embora a Força de Segurança Pública esteja aparelhada, tenha sido alvo de investimentos ao longo dos últimos anos, nem ela conseguiu conter a maldade humana, deputado Inácio. Mas nós podemos, através da educação, não conter, mas conscientizar as pessoas através da compreensão da cultura da paz e da justiça social, que é feita através de inclusão e de oportunidade para todos. E para finalizar, senhor presidente, eu gostaria de lembrar uma frase de um escritor brasileiro chamado Erasmo Shalkington, que ele diz assim: em nossas vidas haverá sempre um professor a nos guiar com a luz do saber. Essa frase com certeza define uma missão, uma contribuição ao amanhã de tamanha grandeza e ao mesmo tempo de enorme simplicidade, mas definidora de destinos, deputado Antônio Albuquerque. E eu cito mais uma vez, mais uma frase do mestre, dessa vez do mestre Paulo Freire. Abro aspas: educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas e pessoas transformam o mundo. Fecho aspas. Mais uma frase com o desejo de mudar o mundo pela educação. Eu gostaria de conceder uma parte ao deputado Davi Davino, ou é o deputado Antônio Albuquerque? Se quiser, por favor. Por favor. Fica à vontade, deputado. Eu percebi que o deputado Davi Davino pediu a parte, aí ele saiu, e depois o deputado Antônio Albuquerque Por favor, pediu. Davino, por favor. Agradeço o deputado Antônio Albuquerque e parabenizo a deputada Jó, aproveitando também, parabenizando todos os professores do estado de Alagoas. Quando Vossa Excelência estava falando do seu discurso e do seu pronunciamento na tarde de hoje, falou dos tios e tias, eu lembrei de alguns professores, presidente, de quando eu era aluno no primário, nas primeiras séries, nas séries primárias, e eu tinha uma professora que ela tinha, além de ser uma grande profissional, ela tinha uma maneira de ensinar que eu lembro até hoje, que a professora Edileuza, justamente, deputado Bruno, do Colégio Santa Úrsula, colégio da sua família, que eu estudei lá as minhas primeiras séries, e eu tenho essa recordação de uma pessoa de bem, de uma pessoa que gostava do que fazia, e eu acredito muito que o professor, ele é uma ferramenta de transformação. O professor é o que realmente é o redentor da educação do nosso país. E o gestor, ele precisa claramente também estar incluso nisso, porque ele é o responsável em priorizar a educação para que ela consiga se transformar. E quando você falou, deputada Jó, em seu pronunciamento de infraestrutura, tem que se ter uma infraestrutura mínima para poder o professor ele ter as condições e, consequentemente, os alunos eles vão conseguir alcançar um nível melhor de aprendizado, terão um nível melhor de aprendizado. O esporte, como Vossa Excelência falou, eu acho que é uma ferramenta também de grande importância, junto com a educação, na transformação dessas pessoas, dessas crianças, da nossa sociedade de uma maneira geral. Parabenizo o seu discurso. Sou muito a favor à educação, porque reconheço a importância, sei da importância dela, e quero aproveitar aqui no dia de hoje e deixar a minha gratidão a todos os professores alagoanos e dizer que vocês são os verdadeiros heróis, que com tanta dificuldade que nossa educação no Brasil passa, e estão lá, pessoas dando exemplos, pessoas se dedicando para transformar a vida dessas pessoas. Muito obrigado pela parte e parabéns pelo seu grande discurso. Obrigada, deputado Davi Davino. Vossa Excelência, quando coloca que a educação é prioridade enquanto gestor,
nós também nesse parlamento temos que tê-la como prioridade. Então, Vossa Excelência está correto quando a gente dá a oportunidade, deputado Inácio, de professores, através da educação, transformar pessoas e pessoas transformarem a nossa realidade. Eu gostaria de ceder uma parte ao deputado Antônio Albuquerque. Deputada Jó Pereira, ao tempo em que agradeço a parte que Vossa Excelência me concede, quero e espero dele fazer uso, não apenas para parabenizá-la, não só pela eloquência do discurso, mas pela visão sempre positiva e defensora da educação do nosso povo. O Dia do Professor é um momento especial para todos nós. No mesmo sentimento que veio e aflorou ao deputado Davi Davino, eu me lembro como se agora fosse uma das minhas primeiras professoras de língua portuguesa aqui no Colégio Cônigo Machado, em Maceió, a professora Nilza. E sempre me recordo dela com muito carinho. E o professor tem, todos nós sabemos, um papel extraordinário nas vidas de todos nós. De sorte que eu aprendi no meu lar que nós devíamos respeitar os professores como nós respeitamos os nossos pais. Essa educação de berço que tem um papel importantíssimo para a qualidade do aprendizado que todas as crianças buscam nas salas de aula. E eu quero parabenizar Vossa Excelência e parabenizar a todos os professores de Alagoas e do Brasil, que também já têm melhorado muito, que já têm alcançado grandes vitórias. O poder público tem dispensado uma atenção sempre bem e muito especial à educação. Claro que falta muito, mas nós não podemos realizar com passe de mágica ou varinha de condão todos os nossos desejos para a melhoria da qualidade de vida de todos os segmentos de servidores públicos do nosso Estado, do nosso país. E os professores também têm muito a comemorar, a meu ver, pois se nós fizermos uma retrospectiva, nós vamos ver que já foram bem mais difíceis a luta e o mistério de ensinar e de lecionar aqui em Alagoas e naturalmente no Brasil. Mas na mesma toada do seu discurso e do seu pronunciamento, eu quero parabenizar a lucidez do deputado Cabo Bebeto, quando, numa parte que ele fez, mencionou o episódio dessa criança que foi covardemente assassinada. Eu tive a primeira informação pela mídia, pela TV, e quando vi o repórter discorrer sobre o episódio, eu só me lembrei de alguns casos que nós já vivenciamos aqui mesmo em Alagoas e em outros estados da federação, de crimes envolvendo magia negra. Todos os requintes de selvageria jamais possíveis de serem imaginados por pessoas normais. De sorte que eu parabenizo o deputado Cabo Bebeto pela lucidez no seu aparte de dizer o seguinte: olha, as forças policiais do Estado, os mecanismos de polícia científica, de investigação, de segurança pública, vão se empenhar muito para colocar a mão nesse ser que é, na minha modesta condição, capaz de ser descrito, porque não dá para se incluir entre os seres humanos. Mas sem a participação da população, de alguém que viu ou soube de alguma coisa, esse intento da polícia não será levado a êxito com facilidade. Portanto, importantíssimo que a população saiba que do jeito que aconteceu com aquela família, pode acontecer com qualquer uma outra. E isso só poderá ser evitado se nós fizermos a nossa parte. Eu não teria dificuldade nenhuma de contribuir, e à disposição estou para fazê-lo pessoalmente. Se eu soubesse onde estava essa pessoa, eu iria lá, ver se conseguia convencê-la a se apresentar, não sei nem para que tipo de punição, que o nosso Código Penal, nesses casos, ainda não prevê nenhum castigo à altura. Eu hoje, quando saí de casa, o meu motorista é um sargento da Polícia Militar, e ele disse: deputado, é por isso que em alguns casos a gente precisa defender a pena de morte. E uma pessoa dessa não pode ter outro tipo de pena a cumprir, que não seja uma coisa assim muito
dura e muito séria. Portanto, eu acho que é importantíssimo que a população contribua oferecendo informações, porque, na verdade, eu não tenho dúvida, Bebeto, alguém viu, alguém pode ajudar muito para que esse monstro não continue, esse ou essa monstro não continue em liberdade. Muito obrigado a Vossa Excelência. Obrigada, deputado Antônio Albuquerque. Eu ressalto também a importância do 181. Eu acredito que passa pelas pessoas, pela participação das pessoas, não só a elucidação desse crime, mas o sucesso de toda e qualquer política pública, seja ela de segurança, seja ela, inclusive, com relação às manchas de óleo no litoral nordestino, tudo passa pela participação das pessoas. E, nesse caso, a participação da comunidade do Clima Bom é extremamente importante para a elucidação. E dividimos com muita honra o parabéns aos nossos professores alagoanos. Eu gostaria de conceder uma parte ao deputado Inácio Loyola. Deputada Jó Pereira, eu quero saudar, como Vossa Excelência já saudou, os nossos colegas deputados, representantes da UNALI, a deputada Ivana Bastos, futura presidente da UNALI, e baiana e torcedora do Bahia, o Esquadrão de Aço da Boa Terra. Eu quero dizer a ela que o grande ídolo do Bahia hoje, que é o centroavante Gilberto, é conterrâneo meu de Piranhas, aqui em Alagoas. E fui eu que levei ele para o Confiança de Aracaju, e hoje ele lá despontou, indo para Santa Cruz, e é um patrimônio nosso, deputada Ivana, porque é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro e a grande estrela do Bahia, que além de ser meu conterrâneo, é também alagoano. Quero saudar a presença do deputado Kennedy Nunes, atual presidente da UNALI e de Santa Catarina, e o nosso vizinho Diogo Moraes, deputado pelo estado de Pernambuco. Eu quero saudar todos que fazem a nossa gloriosa Polícia Militar de Alagoas, que tem aqui dois grandes representantes, o deputado Tarcísio Freire, esse bravo deputado trepidante, e o deputado Cabo Bebeto, que muito bem representam a gloriosa aqui nossa casa. Eu saúdo toda a Polícia Militar, nas pessoas do Coronel Sampaio, nosso comandante-geral, e um grande amigo que foi meu colega de escola, o Tenente Coronel Emery. Dois grandes patrimônios que muito bem representam a nossa polícia. E dizer, deputada Jó Pereira, Vossa Excelência deu uma aula sobre educação. Mostrou os problemas e educação. Fazendo uma analogia do futebol, um time de futebol não é só o goleiro, nem o lateral, nem o ponteiro esquerdo, como muito bem conhece essa área o deputado Marcos Barbosa, que, no meu entendimento, é um dos maiores dirigentes de futebol da história do Brasil. Deputada Ivana Bastos, ele é o presidente do CRB, apesar que eu sou CSA. E Vossa Excelência colocou. É um conjunto. É como uma tabela periódica, o mundo da química. Vossa Excelência conhece os problemas e tem as soluções. Em todos os temas que Vossa Excelência traz aqui, Vossa Excelência mostra-se extremamente competente para apresentar os problemas e suas soluções. A educação é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país. Só que eu sinto, senhor presidente, nós estamos evoluindo. A nossa metodologia ainda é em cima do quadro negro, ainda é em cima do apagador e do giz. Os países que avançaram, como o Japão, como a Coreia do Sul, os Estados Unidos, nós ainda vivemos de técnicas de 50 anos atrás. E eu estou extremamente preocupado com a política do Ministério da Educação de criar cursos universitários
todo dia nesse país. Para se ter uma ideia, deputado Tarcísio Freire, nós temos mais escola de direito no Brasil do que no resto do mundo. Nós temos escola de agronomia nesse país. Um curso de agronomia não se dá numa sala de aula. Nós temos curso de engenharia de petróleo, engenharia química. Nós temos curso de medicina por esse Brasil afora, sem a mínima condição de se ter aquele curso. Aí eu me lembro que eu estudei todo o meu colégio em Aracaju. E quando ninguém passava no vestibular lá em Sergipe, se ia para uma faculdade de Sousa, na Paraíba. Um belo dia, um sergipano ligou para a Paraíba, ligou enganado e caiu na faculdade de Sousa, na Paraíba. Faculdade de Sousa, na Paraíba. Aí o camarada disse, foi engano. E o suplicante lá da faculdade disse, engano não, pode vir que você já está matriculado. Então é isso que eu estou vendo hoje nesse país. Quero parabenizar Vossa Excelência mais uma vez, parabenizar todos os professores. O meu primeiro emprego foi como professor. Me orgulho muito de Química, aqui no Colégio Cenecista Hélio Lemos. E me considero ainda hoje professor, porque até formação eu tenho na área de História. Mas quero parabenizar Vossa Excelência e dizer que minha preocupação é enorme com a educação desse país. Começa logo pela sigla do Ministério da Educação. Continua MEC. MEC, quando era Ministério da Educação e Cultura, foi desmembrado. Deveria, no meu entendimento, ser MED, Ministério da Educação. Meus parabéns, eu parabenizo todos os professores de Alagoas e do Brasil. Muito obrigado, deputada João Pereira. Eu que agradeço a parte de Vossa Excelência, deputado Inácio. E aproveitando o paralelo com o futebol, se a educação fosse prioridade, seria um gol que seria comemorado por todos os times. Seria um gol da seleção brasileira. Porque nós estaríamos acertando definitivamente no caminho do desenvolvimento sustentável da nação brasileira. E só como exemplo de prioridade estratégica de um planejamento de desenvolvimento sustentável, eu posso sonhar, deputado Davi, que um dia o nosso Estado comece a planejar o FECOEP, identificando os bolsões de comunidade abaixo da linha de pobreza, onde encontramos a pobreza extrema, e que estabeleça uma ação transformadora, multissetorial, tendo a educação como carro-chefe. Nesse dia, deputado Ricardo Nezinho, com escolas completas, sistema educativo completo, profissionais valorizados e capacitados, esse é o único caminho da real transformação da nossa Alagoas. Tenho certeza que quando os mais vulneráveis alagoanos e o seu futuro forem tratados dessa forma, nós estaremos escrevendo o início de um desenvolvimento sustentável. Logo, todos conhecerão as transformações e não mais aceitarão outro modelo de desenvolvimento que não seja o da educação, em que todos os recantos do Estado sejam contemplados e todos os alagoanos estejam inseridos. Essa meta, estabelecida um dia, será a maior homenagem que essa casa pode deixar como legado para os profissionais da educação. Fazer da missão deles a transformação do nosso Estado. O mundo, aqui eu abro aspas para uma frase que é dita de maneira muito corriqueira. O mundo é uma verdadeira sala de aula. A vida é o melhor professor e viver é uma grande lição ou um eterno aprendizado. Frases como essas, deputada Fátima, são cunhadas para justificar a falta de garantia de direitos e encorajar pessoas a lutar pelo seu futuro com muito menos ferramenta e menos conhecimento. Não é justo, não é certo, menos ainda sustentável para uma nação que quer ser grande e próspera. Só com muitos cidadãos alagoanos libertos pela educação, nós poderemos fazer muitos outros compreenderem que somente a educação pode realmente mudar o mundo para melhor. Abro aspas, se o Brasil quer realmente ser grande, tem que ver no professor o único caminho. Essa é uma frase inspiradora que me identifico e que eu tenho como referência. Outra frase que gosto muito, abro aspas, professor, sem você,
não existe amanhã. Fecho aspas. Parabéns a todos os professores pela sua dedicação e o meu muito obrigada pela atenção de todos. Obrigado e parabéns, deputada Jó Pereira. Deputada Ângela Garrote e deputado Cabo Bebeto ficam para as explicações. Pronto. Deputada Ângela retira a sua inscrição. Deputado Bebeto retira a sua inscrição. Deputado Paulo Dantas, para a chamada dos senhores deputados. 23 deputados presentes, senhor presidente. Então, havendo o número regimental, vamos à nossa ordem do dia. O item 1 é a votação da redação do vencido ao projeto de lei número 127/2019, de origem governamental. Institui o adicional de compensação orgânica para os servidores da aviação da Secretaria do Estado de Segurança Pública e da outras providências. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 2. Votação em primeiro turno do projeto de lei número 82/2019, mensagem número 15/2019, de iniciativa do Poder Executivo. Altera a lei estadual número 6514, de 23 de setembro de 2004, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram os oficiais e praças de ativa da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro Militar e do Estado de Alagoas o acesso à hierarquia militar e da outras providências. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. As emendas foi alvo de retirada de pauta, então vamos para o item 3. Discussão única das indicações. Indicação número 197/2019, de autoria da senhora deputada Flávia Cavalcante. Faz apelo ao senhor governador do Estado para que seja criada uma campanha de esclarecimento a toda a população alagoana sobre o que é a síndrome da fibromialgia. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 4. Indicação número 198/2019, de autoria do senhor deputado Gilvan Barros Filho. Faz apelo ao senhor governador do Estado, à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e à Secretaria de Agricultura, Pesca e Aquicultura, no sentido de que tomem as medidas necessárias capazes de viabilizar a abertura de 10 poços artesianos na zona rural do município de Traipu, a saber, sítio Barracas, Olho d'Água do Campo, Olho d'Água da Cerca, Olho d'Água do Lima, Tapera de Baixo, Lagoa do Tabuleiro, Baixio, Vila Santo Antônio, sítio Cabeça e Cabaceiro. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 5. Indicação número 199/2019, de autoria da senhora deputada Fátima Canuto. Faz apelo ao senhor governador do Estado e ao secretário de Estado da Saúde para que empreendam esforços no sentido de articular junto ao Ministério da Saúde a operacionalização do sistema de informação das condicionalidades de saúde no programa Bolsa Família. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 6. Indicação número 200/2019, de autoria da senhora deputada Fátima Canuto. Faz apelo ao governador do Estado e ao secretário do Estado da Saúde para que empreendam esforços na implementação de políticas compensatórias para a população em situação de vulnerabilidade social no município do Estado de Alagoas. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 7. Votação única do requerimento de autoria dos senhores deputados Galba Novaes, Marcelo Beltrão, deputada Ângela Garrote, Fátima Canuto, Jó Pereira, deputado Léo Loureiro, deputada Cibele Moura, deputado Olavo Calheiros, deputado Ricardo Nezinho, deputado Tarcísio Freire, deputado Dudu Ronalça, Breno Albuquerque, deputado Francisco Tenório, Marcos Barbosa, deputado Ivan Beltrão e deputado Antônio Albuquerque, que pediu para subscrever a posterior. Requer a mesa na forma regimental que crie comissão especial com a finalidade de apresentar projeto e resolução de forma a atualização do regimento interno desta Casa Legislativa. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão em segundo turno do projeto de resolução número 90/2019, de autoria do senhor deputado Bruno Toledo. Concede diploma de mérito pela valorização da vida ao senhor Harold Joseph Ham, o padre Haroldo. Em discussão? Encerro a discussão. Item 9. Discussão do projeto de resolução número 23/2019, de autoria do senhor deputado Bruno Toledo.
concede a medalha de mérito Tavares Bastos ao Dr. Rui Oliveira Costa. Em discussão? Encerro a discussão. Item 10. Discussão da redação do vencido ao projeto de lei número 81/2019. Mensagem número 14/2019. De autoria do Poder Executivo, altera a lei número 6.544, de 21 de dezembro de 2004, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram os soldados, cabos e subtenentes da ativa da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas o acesso na hierarquia militar e da outras providências. Em discussão? Encerro a discussão. Item 11. Segunda discussão do projeto de lei número 90/2019, de autoria do senhor deputado Davi Maia, dispõe sobre a regulamentação da disponibilização de salas adequadas de convivência e repouso aos profissionais de enfermagem nas instituições de saúde públicas e privadas do Estado de Alagoas. Em discussão. Encerro a discussão. Projeto de lei número 254/2016, de autoria do senhor deputado Alcides de Andrade, o Sidoca, ou então deputado Sidoca, institui o programa de saúde auditiva no Estado de Alagoas e dá outras providências. Em discussão. Encerro a discussão. Item 13. Projeto de lei número 449/2017, de autoria do senhor deputado Marcelo Vitor, dispõe sobre a mobilização estadual para doação de medula óssea isenta de taxa e dá outras providências. Em discussão. Encerro a discussão. Item 14. Projeto de lei número 621/2018, de autoria da então deputada Thaís Souza Guedes. Inclui no calendário oficial de Alagoas o Dia Estadual de Conscientização e Prevenção do Mal de Alzheimer. Em discussão. Encerro a discussão. Item 15. Projeto de lei número 622/2018, de autoria da senhora deputada Thaís de Souza Guedes, dispõe sobre o desenvolvimento de ações que visem a utilização de recursos de tecnologia assistiva para os alunos com deficiência nos estabelecimentos de ensino da rede pública do Estado de Alagoas e da outras providências. Em discussão? Encerro a discussão. Item 16. Projeto de lei número 129/2019, de origem governamental, dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do Estado de Alagoas, o SUAS/L, e da outras providências. Em discussão? Encerro a discussão. Item 17. Projeto de lei número 137/2019, de autoria do senhor deputado Léo Loureiro, considera de utilidade pública a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Palmeira dos Índios, a PAI Palmeira dos Índios. Em discussão? Encerro a discussão. Item 18. Projeto de lei número 180/2019, de autoria do senhor deputado Paulo Dantas, considera de utilidade pública o Instituto Fraternidade Espírita Deus Conosco, localizado na cidade de Maceió. Em discussão? Encerro a discussão. Discussão em primeiro turno. Projeto de lei número 04/2019, de autoria da senhora deputada Jó Pereira, institui a política estadual de educação preventiva contra a hanseníase e de combate ao preconceito no Estado e define data comemorativa. Em discussão? Encerro a discussão. Vamos discutir o projeto de lei que foi alvo do requerimento do deputado Bruno Toledo, foi a inclusão na pauta do crédito suplementar, projeto de lei número 192/2019, autoriza o Poder Executivo a abrir orçamento vigente, crédito suplementar em favor do Fundo Especial da Escola Superior de Magistratura do Estado de Alagoas, Fundesmal, no valor que menciona e dá outras providências. Em discussão? Encerro a discussão. Retornamos a nosso item 20 da pauta. Discussão única das indicações. Indicação número 201/2019, de autoria da senhora deputada Fátima Canuto, faz apelo ao senhor governador do Estado e ao secretário do Estado da Saúde para que empreendam esforços promovendo a criação de uma linha de investimento que financie a construção, ampliação e reforma das unidades básicas de saúde dos municípios do Estado de Alagoas. Em discussão? Encerro a discussão. Item 21. Indicação número 202/2019, de autoria da senhora deputada Fátima Canuto, faz apelo ao senhor governador do Estado e ao secretário do Estado da Saúde para que empreendam esforços no sentido de estabelecer um elenco padrão
de indicadores a fim de facilitar o cumprimento das metas pactuadas na atenção básica dos municípios do estado de Alagoas. Em discussão? Encerro a discussão. Item 22, indicação número 203/2019, de autoria da senhora deputada Fátima Canuto. Mas apelo ao senhor governador do estado, ao secretário do estado de infraestrutura e ao diretor-presidente do DR para que empreendam esforços no sentido de promover a devida melhoria na malha rodoviária, mais especificamente na pavimentação das estradas vicinais do município de Coqueiro Seco, Alagoas, interligando o município ao quilômetro 105 da BR do 424 por meio da Avenida João Navarro e da Rua da Palha. Em discussão? Encerro a discussão. Item 23, discussão única do requerimento número 404/2019, de autoria do senhor deputado Inácio Loyola. Requer à mesa, na forma regimental, a realização de uma sessão especial para discussão sobre os projetos Moradia Legal 4 e Projeto Rural Legal, voltados à promoção da regularização fundiária no estado de Alagoas. Em discussão. Encerro a discussão. Vencida a nossa ordem do dia. Não havendo deputados inscritos, faculto a palavra a quem queira fazer uso. Deputado Davi Maia, com a palavra. Senhor presidente, 2 registros rápidos. Primeiro, essa casa hoje viveu um dia histórico. Pela primeira vez, um grupo de pessoas se juntou, pela primeira vez na história de Alagoas, para propor um projeto de lei de iniciativa popular. Estiveram presentes da Assembleia hoje de manhã entidades de cunho social que trabalham com a distribuição de alimentos, entidades do programa da agricultura familiar, e o projeto de lei visa justamente reservar 2% do FECOEP para o PAA, o Programa de Aquisição de Alimento, juntando assim quem tem fome à agricultura familiar. Já que o governo do estado abandonou projetos como esse, PAA, por exemplo, só tem R$1.000 no orçamento do ano que vem, o governo abandonou o programa do leite, o governo abandonou a agricultura do estado toda, como por inteiro, só terá 50% da receita do ano passado, deixando uma bomba na mão do secretário de Agricultura, assim como a Emater também. Então, essas pessoas se juntaram, estiveram hoje aqui na Assembleia para lançar esse projeto. A medida não é fácil de alcançar, são necessárias 22.000 assinaturas em pelo menos 21 municípios do estado de Alagoas, mas eu tenho certeza que esse grupo é forte e que irá conseguir as assinaturas necessárias e corrigir os rumos do FECOEP, que, como já foi muito debatido nessa casa, está fora do prumo e atendendo para o que o fundo foi criado. A segunda esclarecimento, senhor presidente. O governo federal está esperando que os municípios e os estados atingidos pela mancha de óleo do Nordeste peçam o reconhecimento de estado de emergência para liberar recursos da União e a ação da Defesa Civil Nacional. A Sergipe já fez, a Bahia já fez e o estado de Alagoas se nega a fazer. Porém, os municípios que se achem prejudicados podem eles mesmos decretar estado de emergência e ter aí acesso aos recursos do governo federal, especialmente da Defesa Civil Nacional. Era só essas minhas palavras, senhor presidente. Deputado Davi, fui avisado aqui pela nossa assessoria que a nossa sessão da Comissão de Meio Ambiente será terça-feira à tarde. Segunda-feira à tarde. À tarde, às 15, porque o convite está às 9. Isso, né? Segunda-feira às 15 horas. Nós já fizemos uma primeira reunião extraordinária na Comissão de Meio Ambiente, onde estiveram presentes o IBAMA, o IMA, o Comitê da Bacia do Rio São Francisco e o Instituto Biota de Conservação de Animais. E agora, estendendo um pouco mais e ampliando esse debate, nós já saímos com algumas solicitações ao governo do estado, como a solicitação do estado de emergência. Todos os técnicos foram unânimes em dizer que era necessário. E também a questão das boias, especialmente na Bacia do São Francisco e também no encontro do São Francisco em Piaçabuçu e também no complexo estuarino lagunar
Mundaú, Manguaba, porque hoje, inclusive, já temos registro de mais manchas dentro do mangue. Obrigado. Ok, deputado Davi. Facultada a palavra aos deputados que queiram fazer uso. Já que não temos nenhum deputado que queira fazer uso, eu queria, com a aquiescência do plenário, abrir a oportunidade para que os nossos deputados visitantes, caso queira, usassem a palavra na nossa querida Casa de Tavares Baixos, do plenário Tarcísio de Jesus. Então, representando os nossos visitantes, deputado Kennedy, presidente da UNALI, União dos Legislativos Estaduais. Por favor, deputado. Presidente Marcelo, eu quero em vosso nome cumprimentar a todos e a todas as deputadas aqui presentes. Quero agradecer de forma muito carinhosa, como mais uma vez o povo de Alagoas sempre nos recebe aqui de forma muito respeitosa e com tanto carinho que a vontade da gente é vir para cá. Mas se a gente viesse e iríamos disputar os votos, não dá certo, né? Então eu acho que até aí fica legal, né? Quero agradecer em nome da deputada Ivana Bastos, ela que é a secretária-geral da UNALI e que vem aqui para convidar a todas e a todos os deputados e funcionários da casa para participar dos dias 20 ao 22 de novembro, na sede ali em Salvador, da nossa conferência, deputada Ângela, que nós vamos tratar de um tema, presidente, que é bem atual. A lei diz que o tratamento deve ser impessoal, deputada Jô. No dia a dia desse atendimento impessoal, a gente vê hoje que estamos indo por um caminho que talvez seja o atendimento desumano. E o foco do nosso seminário, da nossa conferência este ano, vai ser a humanização das leis em um novo tempo. Nós vamos estar tratando ali, por exemplo, presidente, da reforma tributária humanizada, a humanização da reforma tributária. O Congresso Nacional fala hoje, o Brasil fala hoje da reforma tributária, mas o que será que a reforma tributária muda a vida do cidadão no interior da Alagoas? O que será que o cidadão da capital, do bairro aqui de Maceió, tem a ver com reforma tributária? Ele não entende isso. Como nós vamos humanizar isso? Como nós vamos trazer esse tipo de discussão ao ponto da sociedade entender a importância da reforma tributária? Nós vamos trazer, vai ter um momento, presidente, que as entidades vão trazer o seu case de humanização. Por exemplo, Conselho Nacional de Justiça. Qual é o case do Conselho Nacional de Justiça sobre humanizar as leis? Eu fui em uma das visitas, deputado Gilvan, no Acre, e o Acre existe. Eu fui lá numa visita lá no Acre, e pela primeira vez, presidente Marcelo, eu vi o presidente do Tribunal de Justiça de um estado, desembargador com mais de 40 anos de magistratura, chorar ao mostrar um vídeo de penas alternativas que o Tribunal de Justiça do Acre está aplicando. Por exemplo, o homem que é condenado pela Lei Maria da Penha no Acre tem duas formas de pagar a sua condena. A primeira é a normal, ficar preso. A segunda, se ele quiser, vai para a pena alternativa. O tempo é o mesmo, mas em vez dele ficar enclausurado, ele vai ter que comparecer 2 vezes por semana ao fórum e participar de um curso de respeito às mulheres. Por que o Acre faz isso? Por 2 razões, o presidente me falou. Primeiro, porque muitas vezes o homem é o provedor da casa e quando você tira ele do convívio familiar, você não só tira ele do convívio familiar, mas tira ele de prover a família inteira. Segundo, não se sabe qual é o histórico daquele cidadão que, em um momento da vida, passou por aquele tipo de ação. Não pode ser reincidente, se for, não tem essa alternativa. E se faltar uma vez ao curso de respeito às mulheres,
volta para a cadeia. Sabe qual é o índice de aproveitamento desse programa? 86%. Sabe quem hoje dá as aulas, presidente? Ex-apenados, que aprenderam e estão reensinando o respeito às mulheres. Essas são atividades. Teve uma senhora que foi presa, deputada, levando por tráfico de drogas. Qual foi o crime dela? Ela levou a droga para o marido que estava preso. Ela foi presa. Foi presa e foi responder em regime semiaberto. No dia que ela tinha que ir se apresentar à justiça, ela não foi. O Ministério Público, o que fez? Pediu a prisão dela. A juíza chamou ela lá. Chega a mulher com 2 filhos no colo. E quando chega a mulher com 2 filhos no colo, a juíza diz assim: por que você não se apresentou no dia que você tinha que se apresentar? Ela disse: é que eu estava levando meu filho de 3 anos para o tratamento de câncer dele. A juíza, me contando isso, diz que parou e disse: quantos filhos você tem? Eu tenho 3, esses 2 e mais o que tem câncer. Aquele fato que era para mandar prender uma mulher porque tinha sido condenada por ter levado droga para o marido dentro da cadeia, virou um caso social. A juíza chamou a assistência social do fórum, mandou ir lá ver. Para resumir a história, senhores e senhoras, os 3 filhos não tinham registro de civil, a mulher estava com tratamento atrasado do câncer da criança de 3 anos e elas sequer tinham comida em casa. O que foi? A justiça foi fazer cidadania. Isso é humanizar a lei. Esses casos nós vamos estar trazendo. Sabe por quê, deputada Ângela? Porque a lei não sente dor. A lei não sabe o efeito do remédio ou da ausência do remédio. A lei, por exemplo, não sabe que o uso do cannabis faz uma diferença enorme em quem tem epilepsia. A lei não é humana. A lei diz que se não tiver na lista de remédios da cesta básica da saúde, o cidadão chega no balcão do posto de saúde e diz: esse remédio não tem na cesta básica. Próximo. Mas daí, o que fazer com aquele cidadão? E é isso que nós vamos estar mergulhados nesses dias, presidente, tratando de como nós, legisladores, podemos ser mais humanos na formação das leis, na aplicação das leis, a justiça, na execução da lei, o governo. Como nós podemos ser mais humanos? Que tipo de humanidade? Inclusive eu vejo aqui as taquígrafas e vocês têm o evento paralelo de vocês, como todos os outros itens, aliás, os órgãos das casas legislativas. E eu pedi para todos os eventos paralelos tratarem da humanização do trabalho. O que vocês, taquígrafas, podem apresentar como humanização do trabalho de vocês? O que a polícia legislativa pode apresentar? O que nós, trabalhadores, o que a imprensa, e eu falo imprensa porque eu sou jornalista, o que nós da imprensa podemos apresentar de humanidade? Então, esses são temas que nós vamos tratar desde os nossos eventos paralelos e vamos tratar desses temas. Então, eu gostaria de pedir a todos os parlamentares que pudessem fazer as suas inscrições. É a vez do Nordeste, é a vez da Bahia. A deputada Ivana Basso vai estar nos recebendo muito bem lá nesses dias 20 a 22. E para encerrar, senhor presidente, no dia 21, a UNALI vai entregar ao governo federal as propostas que foram colhidas nos 5 seminários que fizemos em todas as regiões do Brasil, tratando de um plano nacional de combate ao suicídio, à automutilação, violência contra as mulheres e a implementação administrativa e financeira do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. O estado de Goiás, aliás, o estado de Alagoas, onde nós estamos hoje,
é um dos estados que, infelizmente, ocupa uma posição no ranking de um dos estados com maior número de suicídio. E pior ainda quando a gente vai para a área militar. O estado de Alagoas só perde para São Paulo e Minas Gerais quando se trata de suicídio entre os militares. O que está acontecendo com a nossa geração? Que a cada 40 minutos uma pessoa se mata nesse país. O que está acontecendo com a nossa geração? Que nós temos 14 milhões de adolescentes que se cortam todos os dias. Eu tenho uma camiseta da campanha que fala: lutamos contra suicídio, automutilação e violência contra as mulheres. E há 2 semanas atrás eu entrei num avião da TAM em Curitiba. Eu moro em Santa Catarina, peguei um avião da TAM em Curitiba para ir para Brasília. E eu fui com a camiseta, presidente. E quando eu cheguei no avião com a camiseta, teve uma aeromoça que me olhou e me fez uma leitura do meu corpo. É claro que eu sabia que ela não estava olhando para mim com outras intenções, ela estava lendo a minha camiseta. Mas aquela imagem me impressionou porque ela não disse só bom dia. Ela disse bom dia e ela leu toda a minha camiseta e voltou, olhou para mim, eu me sentei. Na hora de servir aquelas bolachinhas, antigamente era comida boa, hoje é uma merreca, né? É melhor levar um lanchinho para comer no avião. Quando ela foi servir a água, ela me olhou de novo, perguntou se eu queria alguma coisa, eu disse não queria, muito bem, mas ela ficou me olhando, tipo assim, estou de olho no senhor. Eu tenho por costume, quando o avião está por descer, ir ao banheiro fazer um xixi para depois, quando o avião desce, já está tudo pronto e a gente já segue para a agenda. Quando o comandante falou, estamos por descer, senhores passageiros, eu me levantei e fui ao banheiro. Quando eu fui entrar ao banheiro traseiro da aeronave, aquela aeromoça pegou no meu antebraço e disse assim: o que é essa camiseta? Eu disse, nós somos da UNALI, entidade que reúne todos os deputados do Brasil, e nós estamos preparando um plano nacional de combate a esses temas, suicídio, automutilação e violência contra as mulheres. Quando eu falei isso para ela, uma lágrima rolou do rosto. E eu disse, está tudo bem? Quando eu disse, está tudo bem, ela começa a chorar compulsivamente. E aquela pessoa que é preparada para nos ajudar em momentos de crise, cai no choro, a colega dela atende ela, e o avião baixando e dizendo, senhores todos sentados, e eu via a chefe da tripulação me olhando. Vocês sabem que quando depois eles dizem para ficar sentados, quem fica em pé, eles chegam e dizem assim, atenção senhores passageiros, fiquem todos sentados. Eles botam a mão no microfone assim mesmo, sabe? Para chamar a atenção e envergonhar quem está em pé. Envergonhar quem está em pé. E quando ela falou isso, ela me via em pé e eu atendendo a aeromoça com a outra colega dela. E ela me disse assim, é que eu saí de casa hoje e deixei uma filha de 7 anos toda cortada. Eu disse, procurou ajuda? Ela assim, ontem fui pela primeira vez num psicólogo. Para resumir a história, ela está em processo de separação, a filha não aceita e se corta. Nós recuperamos ela, e o avião descendo, e eu coloquei ela sentada junto com a outra aeromoça, e eu corri, sentei, só foi o tempo de sentar, o avião desceu. E quando eu estava saindo, eu pensei que a chefe ia puxar minha orelha, né? Quando eu saí, a chefe da tripulação pegou e disse assim, obrigado por ajudar a nossa colega. Eu fiquei pensando, o que faz uma criança de 7 anos de corte? Eu e a ministra Damares estamos tratando de um caso no Brasil de uma criança de 6 anos que se matou porque foi se cortar, errou a mão e cortou a veia. Nós fomos procurados por tatuadores
e eles souberam da nossa luta contra a automutilação, e eles disseram assim: façam alguma coisa, porque nós, tatuadores, estamos cansando de tampar marcas e cicatrizes com tatuagens. E cada vez que a gente pergunta assim: mas por que você se cortou? A pessoa diz: não sei. Nós precisamos fazer algumas coisas relacionadas a isso. E estamos desde fevereiro, senhor presidente, rodamos todo esse país. O último foi aqui, em Pernambuco. Permita-me de forma muito clara dizer que eu senti a falta de Alagoas. No seminário que tivemos aqui, coletando as sugestões dos estados do Nordeste, e Alagoas faltou. Eu queria que essa casa começasse a falar sobre esse tema. Não só em Setembro Amarelo, que é o tema do combate ao suicídio, mas que nós pudéssemos falar, porque eu tenho absoluta certeza que não vai ser novidade para mim se ao sair aqui alguém me abordar, como foi em Campo Grande, por exemplo, que depois da minha fala, um funcionário da casa me abordou e disse: o que eu faço? A minha irmã de 14 anos está se automutilando na vagina para esconder do pai e da mãe a automutilação. Eu gosto, quando eu falo desse assunto, traz o silêncio, porque o silêncio traz a atenção. E a atenção traz a gente analisar essa situação. Muitas vezes nós estamos nas casas de leis discutindo assuntos que também são importantes. Mas nada é mais importante do que... Eu conclamo aos deputados, deputadas, os parlamentares, possamos se incluir nessa luta pela vida, para que possamos trabalhar isso. E nesta conferência nós vamos entregar ao governo essas propostas que virarão planos e programas de políticas de combate a isso. Lembra na década de 80, que, deputado Inácio, que surgiu a AIDS, e daí diziam que a AIDS era só para travesti, e depois virou uma epidemia, e daí começaram a fazer a fala de uso de preservativos, depois a doação e servir coquetéis para os infectados, para as pessoas que tinham AIDS. E hoje criou-se um plano tão específico que agora existe a distribuição de preservativos, que muitas vezes é criticado. Mas o que é isso? É um plano nacional de uma epidemia. Eu tenho absoluta certeza que a Unali foi a capitã, foi a grande propulsora de nós criarmos um plano nacional de combate ao suicídio, à automutilação, que daqui a pouco teremos uma geração que vai ser tratada. Se eu chegar para o senhor, deputado presidente Marcelo, e dizer para o senhor, seja sincero comigo, se eu dizer para o senhor assim: deputado Marcelo, procura um psiquiatra, qual é a primeira resposta que o senhor vai me dar? Vai. Não sou doido. É isso. Mas quem disse que psiquiatra é para doido? Se você disser assim para mim: eu estou com uma cárie no dente, e eu disser para você: procura um dentista, você vai dizer: é doido? Nós cuidamos dos rins, do coração, do estômago, até dos botox da vida a gente cuida. Mas a gente nunca cuidou da saúde mental. A gente sempre achou que depressão é falta do que fazer, falta de um terreno para capinar. As igrejas dizem que é falta de Deus, mas não, depressão é uma patologia. E a primeira coisa que a gente faz com quem está passando por esse momento é o abraço, o acolhimento e não julgar absolutamente nada. Eu vim aqui para dizer, talvez alguém esteja acompanhando a gente pela televisão, ou alguém que está ouvindo aqui. Se você está passando por esse momento, se alguém está passando por esse momento da sua família, o que você tem que fazer é ser ouvido, é ouvir, é abraçar, é dizer que nós estamos aqui e estamos preocupados com a sua saúde.
Muito obrigado por esse espaço que vocês nos dão. Convoco de novo, presidente, para que a Assembleia Legislativa de Alagoas possa estar presente nessa discussão, porque eu tenho absoluta certeza que nós estamos preparando algo que vai salvar vidas e que vai salvar e preparar toda uma geração para frente, para que nós possamos fazer a nossa parte. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós. Deputado Kennedy, muito obrigado por nos visitar. Quero aqui em minhas mãos, o nosso querido diretor Igor trouxe 3 exemplares do nosso, que trata sobre o nosso, fala sobre o nosso patrono, que foi Aureliano Cândido Tavares Bastos. O deputado Aureliano Cândido Tavares Bastos, do presidente Kennedy, usou a mesma tribuna que Vossa Excelência usou hoje, e é simplesmente o maior parlamentar da história do Brasil, esse cidadão aqui. E foi ele que, lá no seu tempo, ele idealizou todo esse sistema de governo que hoje é executado, e as críticas a ele. Ele já dizia que o Brasil tinha que ser mais municipalista, o que nós ouvimos há pouco do presidente Bolsonaro naquela reunião com os prefeitos da Federação Nacional dos Prefeitos, não é assim, Inácio? E o Bolsonaro assumiu esse compromisso de menos Brasília e mais Brasil, e espero que aconteça, mas espero que aconteça. Então, quero presentear a Vossa Excelência, a nossa querida deputada amiga e o nosso querido deputado pernambucano com esses exemplares, e dizer que, em homenagem a Aureliano Cândido Tavares Bastos, a Assembleia Legislativa não pode se furtar das discussões importantes para o Brasil. Então, fique certo que nós iremos participar sim. Deputado Cabo Bebeto, por favor. Senhor presidente, só para dar um retorno, semana passada, deputado Silvio Camelo, a gente trouxe aquele problema lá do sistema prisional, né? E o pessoal decidiu, né, a Assembleia não tirar mais o serviço remunerado voluntário, e houve ontem uma contraproposta do governo do Estado, e hoje a categoria encerra a operação. Parabenizar o governo do Estado por ter entrado em entendimento com a categoria. Certamente a decisão foi a melhor para ambos os lados, e quem ganha com isso certamente é a sociedade alagoana. Então, parabenizar tanto o sindicato, como os agentes penitenciários, como o governo do Estado, pelo fim desse movimento, de uma forma que atendeu os dois lados dessa negociação. Só era isso, senhor presidente. Parabéns, deputado Cabo Bebeto. Nós sabemos que Vossa Excelência ajudou bastante nisso e alertou também o governo. A palavra ainda é facultada aos senhores deputados que queiram fazer uso. Tá bom? A deputada Ângela disse que já está bom. Deputado Davi Maia, Vossa Excelência ainda quer falar? Então, não havendo mais oradores inscritos, nem deputados que queiram fazer uso da palavra, convoco os senhores deputados para amanhã, horário regimental. Quem? Vou sim, aqui atrás. O deputado Gilvan, convido nossos visitantes aqui para a sala dos deputados. Não havendo oradores inscritos e nem deputados que queiram fazer uso, convoco os senhores deputados para a sessão ordinária de amanhã, horário regimental, e encerro a presente agradecendo a presença de todos.